ver todo o caminho que eu fiz para chegar até aqui e saber que eu consegui, é isso que eu quero levar para as pessoas. Se eu conseguir, você também consegue. A Gabi, na infância, era uma menina extremamente triste, deprimida, tinha um relacionamento muito ruim com os meus pais, na verdade, em virtude de eu me sentir rejeitada com a minha mãe e de ter vários problemas familiares. Então eu me sentia sem apoio, sem estrutura. Eu era sempre bem assim, quieta, sabe, sozinha. Não era aquela pessoa que me comunicava, por isso que eu era muito tímida, e lá na frente apresentar trabalho era o fim do mundo pra mim, tipo, a pior coisa do mundo, me expor. E eu fiquei assim até a fase adulta, na verdade, né, até tipo a faculdade, quando eu tinha que apresentar alguma coisa, ou até propriamente em questão de trabalho, de ter que me expor, falar pra mais pessoas, era uma dificuldade enorme, né, então eu me travava por completo. Então eu vejo essa menina da infância ainda, ela era muito triste, com certeza na época eu era depressiva, né, só que eu não fui diagnosticada e nem tratada para isso, para chegar ao ponto de querer tirar minha própria vida, com certeza eu estava dentro desse quadro. A adolescência foi se prolongando o que eu vivi na infância, na verdade, né, na medida que eu fui crescendo, logicamente um adolescente começa a se relacionar com homens, mulheres, enfim, né, tipo, no meu caso homem, e aí começa a gerar vários conflitos, só que na época eu não percebia. Então, assim, o que eu sentia desde pequenininha, eu comecei a sentir nos meus relacionamentos, né? Uma certa rejeição. Por exemplo, quando eu namorava, sentia que eu não tinha valor, que a pessoa não me dava atenção suficiente, me trocava por outras pessoas, assim, me deixava de lado. Isso gerava o que? Brigas, né? Assim, gerava que eu ficava de burro, que me sentia mais triste, achando que, sei lá, que a pessoa não gostava de mim, né? Que tinha alguma coisa de errado comigo. Na adolescência, passei sim por outros perrengues ali familiares com os meus pais, que deixaram marcas também, sabe? Então foi toda aquela infância que eu não tive o apoio à base, foi se prolongando para a vida adulta. Então eu também não tive uma base assim bem sólida de afeto, de presença, de parte emocional, entendeu? Então essa estrutura ficou abalada, né? E aí refletiu em várias causas na Gabriela adulta, na adolescência e na fase adulta também. Na verdade, desde pequena, uma das coisas que eu fazia porque chegou um ponto na minha infância que eu não tinha mais força, assim. Eu não sabia mais como lidar com aquilo, que foi quando eu queria, de fato, sair daqui, né? E então uma das forças que eu me apeguei foi na Bíblia, foi começar a ler coisas sobre autoconhecimento. Então eu comecei a comprar livros, eu começava a rezar, né, em casa. E aí veio uma força maior e eu comecei a sair daquilo, entendeu? Tipo, eu consegui sozinha, digamos, a sair daquilo. E aí foi quando eu comecei a me perguntar o porquê que tudo aquilo me acontecia que eu não entendia, né? Então, assim, o meu caminho do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, vem desde pequena. Foi quando eu comecei a ler muito, a fazer cursos, a estudar sobre isso, a me curar, porque eu queria entender o porquê que toda aquela situação acontecia na minha vida. E esse foi o meu caminho. Só que eu nunca imaginei que esse caminho me levaria para a minha parte profissional. Eu nunca tinha observado. Então, eu passei por um caminho que profissionalmente eu não sabia o que eu queria fazer, né? E aí eu parti para administração, fiz designer também por um tempo, mas aquilo não me encontrava, aquilo não me trazia um brilho no olho, não era uma coisa que me fazia acordar numa segunda e estar feliz, assim, né? E eu sabia que faltava algo. Então todas as profissões que eu passei, que foram desde ser representante, gerente de loja, trabalhei muito com a parte comercial desde os meus 14 anos, com pessoas assim,
Mas eu sentia que faltava alguma coisa e eu não sabia o que era. Eu sentia que eu não estava dentro do que eu amava fazer, né? E então, assim, foi um processo de muita cura, de muita mudança emocional que foi acontecendo, até ter esse start de dizer, não, por que não seguir esse caminho que tu mesmo tanto estuda, que tu mesmo se aperfeiçoou, que tu mesmo está se curando, né? E aí é que veio, né, isso, e aí eu comecei a olhar mais para esse caminho, para tudo que eu fui me desenvolvendo como uma parte profissional. Só que daí eu não sabia exatamente o que fazer dentro disso, né? Com todo o meu conhecimento, com todos os cursos, todos os treinamentos, enfim, tudo que eu me dediquei, né? E aí foi se abrindo, né, um novo caminho, e é por isso que eu tô aqui. Sem essa minha cura emocional, eu não teria chego aqui, né? Porque hoje eu entendo o quanto a parte emocional limita as pessoas de terem clareza do que elas querem, de terem clareza do que faz bem para elas. Então hoje eu vejo que eu estava totalmente inserida de muitas crenças e emoções negativas. Então, a partir do momento que eu fui fazendo esses cursos, e principalmente com a técnica que eu uso hoje, né, que foi quando eu cheguei nisso, sim, aí sim teve uma virada de chave, porque ali eu senti que aquele era o meu caminho, né, que aquela transformação que eu tive, assim, que foi, tipo, 360 graus, foi devido a eu ter chego, por exemplo, nessa técnica. Por isso que hoje, para mim, foi o que eu quis trabalhar, né, porque eu poderia trabalhar com outras coisas também, mas o meu foco é pro emocional, porque eu entendo hoje o quanto as emoções bloqueiam a nossa vida, na minha própria vida, né, na prática que eu tive. Então, a partir do momento que eu comecei a me curar emocionalmente, a limpar crenças e emoções, veio uma enxurrada de coisas novas, assim, de insights, de percepções. É esse o caminho, me mostrando qual era o caminho de verdade. Acho que a virada de chave foi quando todo o caminho me ajudou, né? Tudo que eu fiz de estudo e tudo mais me ajudou. Mas quando eu cheguei nessa técnica foi quando deu o grande start. Assim, eu disse, é isso. E é isso que eu preciso levar para as pessoas. É isso que hoje eu sinto que é a minha missão. Foi quando eu disse, eu preciso que mais pessoas conheçam e saibam o quanto isso pode transformar a nossa vida. Eu senti um chamado muito grande, na verdade. E é por isso que daí eu comecei a atuar com isso, né? E, logicamente, as pessoas estão tendo os mesmos resultados que eu tive, que é o mais gratificante. Eu acho que faz uns 6 anos, mais ou menos, assim, que eu percebi que eu precisava trabalhar com a parte do desenvolvimento pessoal, né? Com terapia, algo do gênero. Mas eu tive um caminho, porque eu estava trabalhando com outras coisas. Então, eu fui fazendo mais cursos, me desenvolvendo mais. Mas foi quando eu cheguei nessa técnica, que faz, eu acho que uns 6 anos, mais ou menos. Eu teria que ver exatamente, assim. Né? Mas eu acho que foi esse o start maior, né? Mas tudo foi um caminho, realmente, desde lá atrás, né, o que eu fui fazendo para chegando até onde eu cheguei. Mas o principal é sentir isso que é uma missão, sabe? Então é isso que hoje eu vejo que faz com que eu queira acordar, faz com que eu queira dar o meu melhor para quem está aqui comigo, porque eu sei que eu sei o caminho, entende? Eu sei o caminho porque eu passei. Não foi só o que eu acho mais legal, assim, não foi só o estudo, não foi só a parte teórica, que isso é importante também, mas foi a minha experiência, foi a minha vida que estava ali e eu mudei a minha vida. Então é isso que eu quero levar para as pessoas. Se eu conseguir, eu tive um caminho, um processo que eu passei, mas todos nós conseguimos. Então acho que isso é o principal. Eu era uma pessoa bem negativa, digamos assim, por mais que eu tentava ser positiva, era difícil. Por exemplo, eu fazia cursos motivacionais, mas aquela motivação durava 2 dias, 3 dias, e depois eu voltava a ser quem eu era antes. Então eu era uma pessoa muito triste, sabe? Achando que realmente eu não tinha o que fazer aqui, que tipo, era como se fosse um erro eu ter nascido, basicamente isso. Não tinha mais desejo de ter sonhos, de objetivos. Eu não via o porquê ter isso, porque parecia que a minha vida era só um fracasso,
que só coisas ruins aconteciam comigo. Eu não entendia o porquê que todo aquele contexto estava na minha vida e ficava me perguntando por que isso, por que isso é tão difícil, por que para as outras pessoas tudo é mais fácil, por que as outras pessoas se encontram e comigo eu não estou me encontrando, não estou me encaixando em nenhum lugar. Então era um quadro realmente bem lamentável, né? Minha autoestima, por exemplo, eu tinha relacionamentos tóxicos, eu não conseguia dizer não para as pessoas, eu tentava sempre fazer de tudo para agradar, porque eu queria me sentir reconhecida, valorizada. Eu tentava sempre mudar, por exemplo, aumentar a minha autoestima com a parte física, então eu sempre procurava, sei lá, não tá legal de roupa, não tô gostando do meu cabelo, não tô gostando disso no meu corpo. Então eu percebia que eu nunca estava satisfeita. E eu sempre ficava numa busca incessante de mudar, de cortar o cabelo, de ser loira, de isso e aquilo, e na verdade aquilo lá não supria. Supria por um momento, né? Mas depois as sensações voltavam. Aquele desconforto, aquela tristeza, aquela coisa que nem eu entendia o que era. E aí eu vi que, de fato, na época eu não estava me amando. Se alguém me perguntasse, tu se ama? Eu ia falar, lógico. Né? Mas aí, com o passar do tempo estudando, eu fui vendo quanto o meu amor próprio estava defasado. Eu fui entendendo pelos meus comportamentos, por aquilo que eu pensava, pela forma como eu me comportava. Então eu era mais ou menos esse perfil, né? Uma pessoa que estava com todos os pilares da minha vida ruins, né? Nenhuma parte eu posso dizer que, ok, esse pilar aqui tá bom. Então, porque uma coisa ficava puxando a outra, né? Hoje, nossa, eu posso dizer que é claro que é sempre um caminho a nossa vida, né? A gente vai sempre aprendendo até o final, mas foi uma mudança drástica, assim. Eu faço o que eu amo, né? Esse que eu acho que é um passo muito grande para as pessoas encontrarem a sua missão. Eu tenho uma família linda, maravilhosa, que sou extremamente grata. Hoje eu entendo o porquê de todo esse processo. Hoje eu me sinto feliz comigo, eu dou risada sozinha. Eu amo quem eu sou, eu amo estar na minha própria companhia, não me sinto sozinha. Enfim, eu acho que todos os pilares, tudo que eu sentia de negativo inverteu, né? Inverteu. Hoje eu me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho orgulho de quem eu sou, eu tenho orgulho da minha história. Eu tenho orgulho das pessoas que passaram pela minha vida. Então é um quadro totalmente diferente de antes, né? Me sinto feliz. Eu acredito que isso é o primeiro passo na nossa vida, né? A gente se conhecer, a gente se entender. E para isso existe sim uma caminhada, assim como foi a minha, de muita autoobservação, de muita leitura, de pessoas, por exemplo, como eu, como terapeuta e coach, que possam te dar um norte para esse caminho, que possam trazer coisas que vão te facilitar, porque às vezes a gente fica remando, assim como eu passei por anos ali remando, e talvez se na época eu tivesse um profissional que conseguisse me orientar, que tivesse passado também pelo caminho e tivesse as ferramentas certas, talvez eu teria sofrido menos, né, com tudo isso. Então hoje eu vejo que o meu trabalho, ele vem exatamente para fazer isso, né, para que eu pegue a pessoa e diga, vamos lá, eu vou te tirar disso, eu sei o caminho e você tá aqui comigo para isso. Então basicamente é isso. Eu acho que o primeiro passo é a gente querer, a gente estar aberto, a gente querer se permitir a mudar, a observar a tua vida, a ver que não tá legal, que tem pilares, que tem áreas ali que não estão como você gostaria, mas que a gente tem como mudar. Né, que existe um trabalho por trás, mas a gente tem como chegar onde a gente quer, né, porque a gente está aqui para realizar todos os nossos sonhos e desejos. Isso para mim é muito, muito nítido, né, ver todo o caminho que eu fiz para chegar até aqui e saber que eu consegui, é isso que eu quero levar para as pessoas. Se eu conseguir, você também consegue. A gente consegue, né, só que às vezes tem um processo, né, e é esse processo que eu facilito para quem vem aqui. É bem simples, na verdade, de entender. É só você, nesse momento, olhar para tua vida e te perguntar, tu tá feliz? A resposta vai ser condizente àquilo que tu vai procurar, né? Ou seja, se eu tenho... E a felicidade não quer dizer que às vezes tu é 100% feliz.
Mas daqui a pouco tem coisas, acontecimentos, situações que você percebe que vem se repetindo, algum pilar na tua vida que não tá do jeito que você gostaria, né? Às vezes é o financeiro, às vezes é o profissional, às vezes é o relacionamento. Então, para cada pessoa é diferente e às vezes é todos, né? Então, dependendo da vida da pessoa. Dentro disso, você identificar, ok, tá sendo difícil para mim isso? Eu sei que tem uma solução. Eu, quando iniciei, por exemplo, até com a técnica e com alguns cursos que eu fiz, eu mesmo tinha crenças de não acreditar, de achar que não sei se é verdade, não sei se aquilo lá vai dar certo mesmo, eu acho que é só marketing, não vai funcionar. Então, eu mesma, na época, passei por isso e eu sei como é, né? Só que às vezes, quando a gente tá com tanta dor, quando a gente tá ali em sofrimento, quando a gente percebe que a coisa não muda, que tu tenta, e tu percebe que não vai, que não acontece. Opa, tem alguma coisa que eu não estou conseguindo ver sozinha. E aí eu acredito que entra o profissional. E aí você deixa de lado aquela crença e diz, eu vou tentar. Eu tô vendo alguém ali que tá tentando me mostrar um caminho, mas eu não dei a devida atenção. Então eu acho que é quando a pessoa sente muita dor, quando ela vê que tá repetindo, que ela não tá conseguindo sair e que ela deixa de lado a crença e diz, não, eu vou ver então o que ela está querendo me mostrar, né? Se aquilo vai ser viável ou não. Porque foi assim que foi comigo, né? Eu também, em muitas coisas, não acreditava e tive que passar por experiências para, de fato, ver se eu achava que era certo aquilo ou não, né? Então, eu fui tirando minhas próprias conclusões. Não necessariamente a gente tem que acreditar, né, que vai dar certo, que vai funcionar. Como eu falei, existem pessoas que vêm, como foi comigo, que a gente fica meio assim, acho que não é bem assim, não vai funcionar, um certo receio, né? Nós, seres humanos, somos assim. Então, mas a gente precisa se colocar à prova, né? Então, quando você acredita, quando você sente, não, eu acho que tudo que ela me falou, eu acho que eu senti uma confiança, eu senti que aquilo... A gente potencializa para que aquilo realmente aconteça, né? Para que a cura, enfim, o teu processo melhore. Se a pessoa não acredita, não tem problema. Porque ao longo do processo, ao longo da caminhada, ela vai começar a ver os efeitos. E aí é que ela vai ficar confiante, vai dizer, olha, eu não estava acreditando, mas a coisa começou a mudar, a coisa começou a andar. Então, automaticamente vai mudando, né? A pessoa não precisa estar 100% certo, até porque a gente nunca tem como garantir 100% de nada na vida, né? Como eu falei, quanto mais a pessoa está aberta, se permite, mais o processo dela vai acelerar. Acho que todos nós, seres humanos, estamos aqui para evolução, né? Dentro da nossa vida, a gente passa por situações que muitas vezes a gente não entende que a gente precisa daquele acontecimento, precisa daquele fato para que a gente evolua. E muitas vezes a gente fica ali sofrendo, batendo a cabeça, né, por muito tempo. E quando que existe, como eu falei, um profissional que daqui a pouco vai encurtar esse teu caminho, né? O meu trabalho aqui vem exatamente para a pessoa o quê? Ter consciência, conseguir enxergar a situação de uma outra forma, porque quando a gente começa a estar consciente, quando a gente enxerga onde eu estou errando, o que está acontecendo, por que isso está presente na minha vida, quando eu começo a aceitar a situação, ela já começa de fato a mudar. Então eu trago a consciência para a pessoa. E além de estar consciente, a gente cura a parte emocional, né? Porque como eu sempre falo, nós somos emoções, 95% do ser humano é emoção. Então, se eu não estou bem resolvido com as minhas emoções, a minha vida no automático vai bloquear. Como eu falei, às vezes no financeiro, às vezes no relacionamento, às vezes no profissional, enfim, seja qual for o pilar, né? Então, é só você estar atento e observar. Ok, qual que é a área da minha vida hoje que não está fluindo, que não está engrenando, que eu percebo que os anos, que o tempo está passando e aquilo não vai. E eu tô tentando fazer esforço, tô me dedicando, tô dando o meu melhor e mesmo assim a coisa não acontece. Então o meu trabalho vem para encurtar isso, para você estar consciente e para a gente tratar das suas emoções e perceber quais crenças, quais sentimentos, o que de fato estava te bloqueando, né, que você não estava consciente disso. Então basicamente é isso. Eu acho que vai do tempo em que a pessoa quer estar melhor, do tempo que a pessoa quer se permitir ter uma vida do jeito que ela sempre quis, né?
porque às vezes a gente fica resistindo, a gente fica ali querendo muitas vezes resolver sozinho, né? E às vezes o resolver sozinho leva mais tempo. Ou pode ser que você nem consiga sair da situação. Então, um profissional, assim como o meu trabalho, vem para encurtar tudo isso, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente se conhecer, é a gente se observar, é a gente estar consciente do porquê que isso está ocasionando na minha vida, o que me levou a estar ocasionando isso, né? Então, é isso que eu faço com as pessoas.